Olá pessoal, vamos para mais uma aula, nossa aula sobre o capítulo 4, funções trigonométricas. No capítulo 4 de funções trigonométricas, as funções fazem parte do campo de maior aplicação da trigonometria, fora a geometria plana. A razão para tantas aplicações é a grande parte das situações periódicas podem ser modeladas por uma função desse tipo. A altura das marés, a quantidade de pessoas em um hotel, a temperatura ao longo do dia, são exemplos de situações que podem ser modeladas por funções trigonométricas e por repetidas vezes são temas de vestibulares. Veja bem a tabela que mostra exatamente uma repetição, uma situação inicial após determinado tempo que se torna periódica. Observe que as marés altas ocorrem de 12 em 12 horas, aproximadamente, como mostra em destaque na cor vermelha da tabela. As marés baixas ocorrem também de 12 em 12 horas, aproximadamente, como mostra a tabela. As alturas da maré alta se repetem de 12 em 12 horas, com apenas uma exceção. Todas as alturas previstas para marés alta medem 2 metros. As alturas da maré baixa praticamente se repetem de 12 em 12 metros, com apenas uma exceção. Todas as alturas da maré baixa medem de 0,2 metro a 5,20, né? Como a gente está vendo aí na tabela. Analisem bem e compreendam onde a gente pode usar essa linguagem matemática. Antes de iniciar o nosso conteúdo, vamos lembrar alguns detalhes. A circunferência trigonométrica é usada para determinar ângulos no plano cartesiano, a partir da formação de arcos trigonométricos. A circunferência trigonométrica está representada no plano cartesiano com raio medindo uma unidade. Os eixos do plano cartesiano dividem o círculo trigonométrico em 4 partes, chamadas de quadrante. Uma volta completa no círculo trigonométrico equivale a 360 graus. Portanto, como é que a gente determina as demais voltas numa circunferência trigonométrica? Se uma volta é 360 ou 2π radiano, então é possível a gente encontrar outras voltas baseadas no círculo trigonométrico. E se a gente precisar dar mais volta no círculo trigonométrico, a gente vai determinando a sua imagem. Por exemplo, para localizarmos 8π sobre 3, que é igual a 480 graus, damos uma volta completa no sentido, lembre, anti-horário, e localizamos o arco de comprimento, 2π sobre 3, pois 8π sobre 3 é igual a 6π sobre 3 mais 2π sobre 3, quer dizer, uma volta mais 2π sobre 3. Se eu quisesse dizer essa linguagem em grau, que eu falei em radiano, agora vamos falar em grau. 480 menos uma volta que é 360, eu encontro 120. Portanto, 120 é simétrico a 480. Logo, 120 metros é 2π sobre 3, então 480 graus é 2π sobre 3. Mas olhem bem, você vai responder conforme a pergunta. Se pedir em radiano, você pode até fazer em grau, mas você tem que concluir em radiano. Se pedir em grau, faça em grau, ou você pode fazer em radiano e depois transformar em grau, como a gente já trabalhou isso nas aulas anteriores. Veja a circunferência, analise bem. Um ângulo da primeira volta irá se repetir infinitamente na mesma posição, pois que forem dadas outras voltas completas. Tanto no sentido anti-horário, que são positivos, quanto no horário que é negativo. Por exemplo, menos 1000,
menos 640 graus, menos 280 graus, 80 graus, 440 graus e assim sucessivamente. As demais voltas na circunferência é feita da seguinte forma. Para cada número real x, um número qualquer, está associado sempre a um ponto na circunferência. Com a inclusão dos números reais negativos e dos números reais maiores ou igual a 2π, podemos ampliar o estudo da trigonometria, não só na primeira volta da circunferência. Considere x, como eu disse, um número real qualquer, onde, se x for maior que 0, partimos do ponto, veja a imagem aí, ó, 0, que é o ponto A. Se x for menor que 0, partimos do ponto 0, percorremos sentido horário ou anti-horário. Se for no sentido anti-horário, você usa o valor normal, e se for no sentido horário, você usa módulo, que a gente já estudou na aula passada. Certo? Se você usar horário, os valores são do jeito que está lá. Se for anti-horário, se for horário, módulo. Se for anti-horário, normal. Mas se esse valor for 0, a imagem de P é o próprio ponto A. Então, prestem bem atenção nesse exemplo, que ele fala exatamente sobre os pontos e as voltas. Então, a volta completa no círculo trigonométrico, como eu já falei, mede 360 graus. E ele vai, quando ele der uma outra volta, ele vai passar pelos mesmos pontos. Veja um exemplo aí. Se x é igual a menos π sobre 3. Aí a gente vai lá nas imagens. P, né, que é a imagem, é menos π sobre 3. Então, como eu estou fazendo no sentido horário, esse menos π sobre 3 vai ficar entre módulo. Se eu fiz isso no sentido anti-horário, eu ia trabalhar o valor exatamente. Portanto, o comprimento do arco, que vai de A a P, veja a imagem, é igual a módulo de π sobre 3, ou seja, é π sobre 3. No exemplo 2, a gente tem x igual a 5π sobre 3, ou seja, sobre 2, perdão. É uma volta mais algum pouquinho, porque a gente sabe que uma volta completa é 2π. Então, 5π sobre 2 é uma volta e mais um pouquinho. Se eu fizer isso em radiano, eu vou pegar o valor de uma volta, né? Tirar, somar uma volta, mais o restante. 4π sobre 2 mais π sobre 2, que é igual a 2π mais π sobre 2. Então, a gente sabe que uma volta completa é 2π, né? Se eu quiser fazer isso em graus, então eu vou lá, vou transformar. Lembra, acho que foi na primeira aula, que a gente multiplicava 5 vezes π, π não é 180, né? Metade de uma volta. 5 vezes 180 dividido por 2, a gente encontra 450. Então, a gente transformou radiano em graus. 450 menos uma volta dá 90. 90 é a mesma coisa que π sobre 2. Logo, 450 é π sobre 2. E ele estará no primeiro quadrante. Certo, gente? Prestem bem atenção. Deu uma volta completa e parou em π sobre 2, em 90 graus. Um determinado ponto na circunferência trigonométrica é a imagem de infinitos números reais. São também imagem de P. Então, vamos lá. Percorremos a partir do ponto A, olha a imagem, no sentido anti-horário. O comprimento π sobre 2, e em seguida demos 1, 2, 3 voltas completas no mesmo sentido. O que eu quero dizer com isso? Quando eu der uma volta, eu vou ter π sobre 2 mais
uma volta que é 2π. Então, eu tenho 5π sobre 2. Quando eu der uma outra volta, eu tenho π sobre 2, mais 2 vezes essa volta, que é 2π. Se eu der 3 voltas, eu tenho π sobre 2 mais 3 vezes essa volta. Essa volta completa é 2π. Isso em radiano. Se eu fizer o contrário, ou seja, no sentido anti-horário, ao arco, né? Voltas completa e a gente vai obter. E assim a gente vai obtendo cada valor, né? Perceba que P, o ponto P, é a imagem de π sobre 2, é 90 graus. Então, para finalizar, para generalizar, como é que eu determino os arcos congruentes maiores que 360? Simples. Se der 2, eu vou somar π sobre 2 mais o número de volta vezes o valor de uma volta, que é 2π. Se for 10 voltas, no lugar do K, eu boto 10 vezes 2π. Se for 20 voltas, eu coloco 20 vezes 2π e somo com π sobre 2. E assim sucessivamente. E quais são as funções trigonométricas que a gente vai aprender nas aulas? As funções trigonométricas mais usuais são a função seno, a função cosseno e a função tangente. O estudo delas está ligado ao círculo trigonométrico. Veja aí que a gente já estudou em aulas anteriores. Para cada valor de ângulo, há um único valor para seno e para cosseno. As funções trigonométricas nada mais são que a relação entre o ângulo e o valor da razão trigonométrica para esse ângulo. Vale lembrar que o valor desse ângulo só pode ser dado em radiano ou em graus. E o que valor do seno e cosseno é sempre um número real entre -1 e 1, porque nosso círculo trigonométrico, né? Nossa circunferência trigonométrica é construída dentro de uma unidade. Portanto, só pode estar valores entre -1 e 1. Note na imagem, que está a setinha marcada para ela, o cosseno e o seno admitem um valor. E com base no estudo de cada uma das funções trigonométricas que observamos em relação ao valor do ângulo e o valor da razão trigonométrica. Funções periódicas. No dia a dia, é comum encontrarmos diversos fenômenos que se repetem após o mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, os dias da semana se repetem de 7 em 7 dias, de 14 em 14 dias, de 20 em 21 dias. Os meses, por exemplo, se repetem de 12 em 12 meses, 24 em 24 meses, 36 em 36 meses. As horas de um relógio de 12 em 12 horas, de 20 em 24, e assim, inúmeras situações a gente pode medir utilizando funções periódicas. A gente pode utilizar usando funções periódicas. O menor intervalo de tempo em que ocorre a repetição de um determinado fato ou fenômeno, isso é chamado de período. Outros exemplos de fenômenos periódicos são as fases da Lua, a altura das marés, o movimento dos braços para frente e para trás, dos praticantes de Cooper em uma corrida, o fluxo de ar através da traqueia durante a inspiração ou expiração, no processo de respiração humana. Veja só o quanto a gente pode empregar funções periódicas. E na matemática, né, também existem funções que apresentam um comportamento periódico. Vejamos exemplos a seguir. Seja n, f de n, né, a z, definida pela lei f de x igual a -1 elevado a x. Vamos acompanhar na tabela alguns valores para assumir os valores de x, que é nos naturais. Vamos botar como naturais 0, 1, 2, 3, 4 e o 5. A gente pode colocar quantos forem, mas a gente vai trabalhar apenas com esse. Não é difícil perceber que, vamos lá, quando eu substituo o x
o x pelo valor que eu estou trabalhando, o valor de x, eu vou obter, ó, menos 1 elevado a 0. Todo número elevado a 0 é igual a 1. F de x, né, igual a menos 1 elevado a 1, é igual a menos 1, porque todo número elevado ao expoente unitário equivale a ele mesmo. Menos 1 elevado a 2. Menos 1 vezes menos 1 é 1. Menos 1 elevado a 3. Menos 1 vezes menos 1 vezes menos 1, que é igual a menos 1. Note que quando x é par, nossa função tem resultado 1. E quando x é ímpar, nossa função tem resultado a menos 1. Certo? Então, observe e quiserem fazer o restante, podem fazer. Nos dois casos, x varia por 2 unidades. Quando eles utilizarem essa regra aí de baixo, x mais 2, x mais 4, x mais 6 e assim. O menor valor positivo de P, para a qual a função seja função de x mais P, é 2. Dizemos então que o período dessa função é 2. Observe o gráfico de f. E quando eu substituo os valores 2 vezes menos 1 elevado a 0, a gente vai encontrar 2. 2 vezes menos 1 elevado a 1, a gente vai encontrar menos 2. Então, o período é 2. Se é 2 unidades, então sempre vai ficar entre 2 e menos 2. Como veremos a seguir, as funções trigonométricas são exemplos de funções periódicas e podem modelar vários fenômenos periódicos. Estudaremos as funções trigonométricas, a função seno e a função cosseno. Agora, vocês vão realizar a tarefa desejada, a que eu pedi, e até a próxima aula.